para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender bem tudo que a palavra hoje nos revela. Supliquemos seu auxílio, rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, caminhamos com Jesus e hoje já entramos no capítulo 16. Jesus começa a dirigir aos apóstolos, depois daquela série de abordagens de outros, interferindo na conversa dele, ele falando com as multidões, ele se volta hoje aos discípulos para dirigir-lhes um ensino muito preciso. Eu já começo pelo fim. Quando Jesus diz, vós não podeis servir a dois senhores. Nós vivemos uma grande crise, uma gravíssima crise de senhorio, crise de autoridade. Entender esse evangelho hoje, é necessário pedir um auxílio especial do Espírito Santo, porque nós vivemos num grande conflito de papéis e particularmente uma grande crise planetária com relação aos modelos de senhorio, o que a gente chama de uma grande crise de autoridade. Autoridade política, econômica, cultural, social, moral, religiosa, autoridade na família. Nós perdemos e há um rolo compressor que tenta eliminar da nossa mente as nossas referências, particularmente a referência religiosa, espiritual e moral, para que a gente não tenha modelo para nada, para nada. O grande e o grave momento pelo qual nós passamos,
eu tenho absoluta segurança de que direi hoje umas coisas aqui que não são palavras decisivas as minhas. Direi coisas para provocar em nós uma busca espiritual maior, que supere as limitações com as quais nós estamos vivendo e confrontando, e permitindo que essas limitações decidam a nossa vida. Esse é o problema. Quando nós chegamos a um ponto de estrangulamento como o de hoje, em que nós perdemos a referência na política, na economia, na religião, na família, papel do pai, da mãe, da esposa, do esposo, nós caminhamos para metade das famílias no mundo são famílias constituídas por mães segurando a onda sozinha na família e o marido vazou. Metade aproximando. Certos ambientes sociais e culturais passam da metade. Então, nós vivemos essa crise de modelo. Quando Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, o problema mais delicado é, o que é o Senhor? O que é ser senhor, senhora? Perdemos a identidade e o papel do senhorio do homem e da mulher na organização da sociedade. O senhorio e o papel do homem e da mulher na família, de esposa, de esposo, até na identidade da sexualidade. Essa discussão absurda, porque nós estamos em dois polos gravíssimos, entre permitir que uma criança de 4, 3 anos decida a sexualidade dela. Essa discussão estúpida de gênero, que uma menina pode decidir ser menino e um menino pode decidir ser menina, mas eu sei que vai mexer com alguns e vai mexer profundamente. O mais grave, que aqueles que pegaram a bandeira moral no Brasil e no mundo para defender a moral e a identidade da família, você olha para eles, já casaram e largaram 5, 6 vezes. Que é o mais grave. Aqueles que defendem que menina tem que ser menina e menino tem que ser menino, eles mesmos não são esposos e esposas de um esposo e de uma esposa. Nós, para enfrentarmos a debilidade, desde a criança de 3, 4 anos, a nós mais velhos, perdemos a referência. Então, a saída é recompor, restaurar a imagem de Deus que a Sagrada Escritura revela, reconstituir em nós o lugar do senhorio de Deus, para que a partir do modelo divino, nós nós mesmos, saibamos pôr o nosso lugar de autoridade, de pai, mãe, de vovó, na profissão, na política, na economia. Vamos lá? Eu peço encarecidamente a tarefa da gente ler o capítulo 16, essa semana próxima e a outra semana, 2 semanas nos ocupar muito com o capítulo 16 de Lucas. Vamos lá? É curioso que a autoridade de Deus é contrastada não com a autoridade do homem no Evangelho, mas a autoridade dos bens, do dinheiro. Paulo, na segunda leitura a Timóteo, contrasta a autoridade do bem comum com uma sociedade que reza, intercede pelas autoridades, pelos que exercem altos cargos e governam. A importância, portanto, de colocar o Deus no lugar que só Deus pode ocupar, para que cada uma e cada um saiba qual é o seu lugar e o seu papel. Vamos lá? Juntos. Capítulo 16 de Lucas, versículo 10 a 13. Número 9 do seu folheto. Juntos. Naquele tempo,
Jesus dizia aos seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. e quem é injusto nas pequenas, Também é injusto nas grandes. todos nós conhecemos aquela conversa fiada que nós usamos. A gente vai confessar, chega no padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, pecado mesmo, não fiz não. Preciso mais de uma bênção de Deus. As coisas que eu fiz é aqueles pecadinhos comum. Aí o padre, para ajudar a pessoa, pergunta: me dê a lista do que você chama de pecadinho. E a pessoa começa a fazer a lista. Aí o padre faz uma segunda pergunta: o que mais você sente ruim, difícil, fora do plano de Deus na sua vida? Aí a pessoa começa a chorar e a desabafar. Aí você diz para ela: isso que você chama de pecadinho é fermento. Você pega só uma pitada, põe em 3 porções de farinha e leveda tudo. Então, essa lágrima que está brotando dos seus olhos, que chegou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pecado não tem não, só pecadinho, essa lágrima é por causa daquele fermento que você chama de dinho, pecadinho. É isso que Jesus está falando, que não, quem é fiel nas pequenas é fiel nas grandes, quem é injusto nas pequenas é injusto nas grandes. Agora, irmão, para não espichar demais a conversa, vamos apresentar um modelo de fidelidade e modelo de justiça. Cristo é, por excelência, se você tem dificuldade de viver a fidelidade nas pequenas e grandes coisas, a justiça nas pequenas e grandes coisas, dou-te o único perfeito exemplo de fidelidade, Cristo. Fiel à vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Paulo, na carta a Timóteo, um bispo, a quem Paulo escreve uma carta, dando conselhos firmes ao bispo Timóteo, ele diz: nosso Salvador quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade do Pai é esta, que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? Deus é amor. Essa é a verdade. O que é a justiça? Deus, apesar de nossos pecados, pagou esse preço pela nossa salvação. A cruz é a justiça, o amor é a verdade. Então, se você tem dificuldade de viver a fidelidade e a justiça, arrume uma cruz, põe lá no seu quarto e passe horas e horas de joelho, que você alcançará níveis de fidelidade nas pequeninas coisas, como nunca alcançou nas grandes. A cruz é o modelo emblemático, é o ícone perfeito da autoridade da fidelidade, da autoridade da justiça do céu, da justiça de Deus. Ser fiel nas pequenas. Jesus não fazia mais ou menos a vontade do Pai, em tudo. Jesus não foi justo mais ou menos com as coisas do Pai, foi em tudo. Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade, mas Ele quer que você seja salvo. Para essa graça de salvação operar em sua vida, é preciso um remédio. Vamos lá? Versículo 11 do Evangelho. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Qual é o princípio da corrupção que assola nosso país e nossas relações?
também na família, também na igreja. Qual é o princípio da corrupção? Padre, eu sempre lutei para ser honesto, mas chegou um momento em que o dinheiro que entrava na empresa, meu patrão não era tão honesto assim. E ele se enriquecia tão rápido. E eu passava necessidades. É quase por dizer que, já que o dinheiro que ele ganhava não era justo, qual era o problema eu ter uma porção maior nisso? Já que o meu marido faz coisa errada, qual é o problema de eu ser gastadeira com o cartão de crédito, comprando o que não é necessário? Já que a minha esposa não é muito correta, qual é o problema de eu torrar os nossos bens na farra com os amigos no boteco? A gente quer que o erro e a fraqueza do outro autorize a gente e libere a gente para o mal. E Jesus está dizendo, não tem erro do outro que te autoriza a repercutir na sua vida e a encaminhar sua vida para o injusto. Se você der conta de transformar um dinheiro injusto em justiça de Deus, aí você é discípulo meu. Essa é a medida. Se você não é fiel no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Seu patrão é desonesto? Faça com que as coisas do seu patrão tomem um nível de ordenamento que um dia os filhos dele digam a você, nós conhecemos o pai que nós temos. Você deu conta de transformar coisas erradas que meu pai fez em coisa correta. Nós te agradecemos. É nesse nível de precisão. A ética do cristão só tem uma base. Eu recebi de Deus a graça de transformar tudo em bem. Eu recebi de Deus a graça de fazer com que tudo se torne o bom. A sentença que vem agora, talvez ela nos incomode ainda mais. Versículo 12. Leia. E se não sois fiéis naquilo que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Uma vez, eu tinha uma senhora que trabalhava na casa paroquial. E ela, uma mulher correta, mas sempre querendo ajuda da igreja e da família dela, reclamando porque não recebia ajuda. Porque o sonho dela era terminar a casa dela. Um dia todo dia chegava e chorava as dificuldades da vida. Um dia, me lembro bem que era esse evangelho, no domingo, na segunda-feira, eu falei, Dona Maria, tem 3 semanas que a senhora é responsável por cuidar dessa casa. A senhora diz que limpou a casa todinha e já está indo embora sempre 2 horas mais cedo. Mas tem debaixo da minha cama uma baratinha morta que ela está lá sossegada tem 3 semanas. Cuida dela. Se a senhora não der conta de fazer, é isso aqui. Se você não dá conta de cuidar bem do que é dos outros, o que você pede a Deus não vai chegar a você. Se você não respeita o salário dos outros, a confiança dos outros na profissão que te procuram, se você não é capaz de lidar bem com o que é dos outros, o que Deus reservou para você não vai ser entregue, porque Ele sabe que você não cuida bem do que é dos outros, não vai cuidar bem do que é seu. Esse princípio ético, ele é radicalmente, rasga profundamente o princípio ético que tem regido a nossa vida e as nossas relações. Estragado a nossa vida e as nossas relações.
A gente acha que porque o governo faz mal as coisas com o imposto, a gente pode subornar o imposto. Porque o governo faz mal com o uso do que ele recebe das multas, a gente pode burlar as regras de trânsito. A gente está sempre partindo do erro do outro para se autorizar ser errado. E o Evangelho está dizendo que não. Para o que é errado do outro, imponha o senhorio do que é certo. Imponha o senhorio do que é correto. A gente às vezes olha marido que desconfia de mulher, mulher que desconfia de marido, e aí começa a confiar em amigos. Aí a esposa, o esposo, que não recebeu a confiança, começa a ser traído por amigos e amigas que começam a desviar, tomar dinheiro emprestado e a desviar e nunca pagar. Irmão que a gente tem preguiça porque acha que ele é preguiçoso, que não vale a pena ajudar, a gente tem preguiça de ajudá-lo, a gente começa, não vou ajudá-lo. E a gente começa a ajudar a outros. E Jesus fala, olha, se você não é fiel no que é dos outros, quem vai confiar aquilo que é vosso? Como ajudar uma pessoa que não é organizada na vida? Como colaborar para que ela melhore e não ajudá-la a ser mal na vida? Nós estamos numa grave crise de modelos. Os versículos que vêm agora do Evangelho vão radicalmente dar-nos não uma brecha, mas um horizonte absolutamente novo para a nossa vida ética, para a nossa relação com os bens nossos e os bens dos outros. Vamos ver? Tome lá. Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Espere lá. Nosso conflito com a autoridade, com os senhores, nosso conflito com a autoridade é um conflito tão dramático que ele entrou na nossa casa, eu já falei, e entrou na igreja. Nós chegamos a um ponto, Jesus, ao fundar a Santa Igreja, disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Hoje nós brigamos dentro da igreja porque a gente está mais a serviço do poder do inferno do que a serviço do poder do senhorio de Jesus. Porque hoje a gente quer estar na igreja servindo a outros senhores. Põe na internet, quando terminar a missa, Papa Francisco. E você vai ver todas as notícias de Papa Francisco é de gente criticando o que ele está fazendo. Predominantemente. Hoje o Papa Francisco goza de um respeito enorme, mais fora da igreja do que dentro da igreja. Porque nós queremos que o Papa Francisco esteja a serviço do senhorio dos donos e dos valores ideológicos, políticos, econômicos que nós acreditamos. Nós achamos que por ser o nosso Papa, ele não pode tocar em certos assuntos que nós consideramos que ele não pode tratar desses assuntos. Isso também com os bispos. Mas isso também com o pai dentro de casa, com a esposa dentro de casa, com o esposo dentro de casa. Nós vivemos uma fragmentação da confiança. Nós permitimos dissociar a relação com o senhorio de Cristo, do senhorio de Cristo que apresenta a nossa vida através da igreja, através da família. E o senhorio de Cristo tem que chegar a um nível tão elevado que entrar na nossa vida também através do dinheiro, através da política, da economia, de tudo. Mas senhorio de Cristo.
e não senhorio das ideologias. Domingo passado eu falava e hoje repito mais forte ainda. A igreja foi dramaticamente manipulada pelas ideologias de esquerda. Foi ruim o que a esquerda fez manipulando a igreja. Mas hoje tem muita gente querendo que a igreja fique a serviço das ideologias de direita. Vai ser tão grave quanto, porque é tudo ideologia. Quando nós queremos que a igreja seja senhora das nossas ideias, e não é, na verdade não chega nem a ser ideia, mas opiniões, porque um povo que vive cultivado, que cultiva a sua compreensão e visão de mundo por mensagem de WhatsApp, não é um povo que tem uma opinião ou uma convicção, mas tem opiniões passageiras, uma atrás da outra, vai entrando, formando e desmantelando. A próxima mensagem que chegar é o que eu vou acreditar. Nós perdemos aquela solidez da formação cristã, católica, aquela identidade de varão, de varoa, de convicção que enfrenta as potências do mundo, do inferno. Qualquer coisa que a gente discorde, uma besteira que um padre fala, ou também que o bispo fale uma coisa que eu já entro em conflito profundo com uma igreja e com o senhorio de Cristo em minha vida através da igreja. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, se apegará a um e desprezará o outro. Isso já está acontecendo na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família e na igreja. Nós já estamos odiando a quem a gente deveria obedecer e respeitar, e amando a quem a gente não deveria nunca dar ouvidos. Papa Francisco diz: o demônio promete tudo, te arranca tudo e não te dá nada. Cristo te dá tudo, apesar de você não merecer nada. Essa é a diferença do senhorio de Cristo. Ele não promete, ele te deu a salvação, morrendo por você na cruz, ainda que nós não merecêssemos, ele já deu sua vida por nós. A sentença que vem, tome, do Evangelho ainda. E toda briga, e todo conflito é por causa de bens, de dinheiro, de patrimônio. Vamos ver? Brada. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas a gente quer uma igreja que esteja a serviço do dinheiro, dos impérios do dinheiro. Irmãs, no Antigo Testamento e irmãos, no Antigo Testamento, os bens eram o sinal de que você tinha a bênção de Deus. Os bens. No Novo Testamento, o sinal de que você tem a bênção de Deus não é se você tem bens, mas se você é bom. A mudança do Antigo para o Novo Testamento é enorme, do Novo para o Antigo Testamento. Todo o elogio que se fazia aos bens do Antigo Testamento, no Novo Testamento, se traduz agora pela minha e pela sua forma de ser. Você pode não ter bens nenhum, mas ter toda a bênção de Deus. Você pode ter todos os bens e não ter bênção nenhuma, porque não tem o bem maior, que é ser bom. O dinheiro, o império do dinheiro, tem transformado e manipulado a gente, criado expectativas, sonhos e fantasias em nós, que a gente vai igual rebanho faminto, porque a porteira abriu, sai correndo atrás do barulho que tiver à frente. Numa seara como a nossa, no mundo, nós estamos vivendo uma crise de lideranças no mundo. Crise de liderança política, religiosa, familiar, na cultura, na economia. Olha os ídolos da nossa meninada na música. Antigamente, para nós mais velhos,
o camarada ou a camarada que a gente gostava na música, ele era modelo, não é? De ideal, de esperança, de utopia. Hoje, olha o lixo que é. O lixo. Para você se familiarizar e avaliar se você tem permitido que sua relação com o dinheiro tem dominado sua vida e dominado a sua relação com Deus, é fácil. Não é difícil, não. É difícil romper com isso. Mas saber a palavra de Deus torna isso facílimo. Só na doutrina de Paulo, no magistério apostólico de Paulo, apóstolo, tem umas afirmações extraordinárias com relação à nossa relação com o dinheiro e com os bens. Cito algumas, sem precisar grandes explicações. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. Para muitos a piedade religiosa se torna fonte de lucro. Paulo diz, não faça da piedade uma fonte de lucro. Não seja piedoso e devoto de Deus por querer que a piedade te traga lucro. Pois, presta atenção, nada trouxemos para o mundo e igualmente dele, nada podemos levar. Olha o que vem agora. Para curar esse vazio da sua alma, essa angústia sua com o que você queria ter e ainda não conseguiu ter. Para curar essa vontade de tomar bebida ou remédio controlado para passar essa ansiedade, porque você queria ser feliz e não consegue ter os bens que você acha que te fariam feliz. Presta atenção, a regra para o seu domingo feliz. Pode falar? Pode? Se temos o alimento e o vestuário, contentar-nos-emos com isso. Nós temos muito mais do que a comida só para hoje e a roupa só para hoje. Nós temos roupa demais e comida demais. Nós deveríamos ser o povo feliz demais. Mas não, a gente tem muito, desperdiça muito, acumula o que não precisa e ainda é vazio e precisa de psicólogo e psiquiatra e remédio e um monte de comprimido para viver, porque a meta e o ideal do dinheiro nunca é alcançada. Hebreus 13:5. Não seja o nosso proceder inspirado pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, pois o próprio Senhor disse, não, eu não te deixarei, não, eu nunca te abandonarei. Efésios 5:3. O amor ao dinheiro, que é a cupidez, nem sequer se mencione entre vós. Filipenses 3:8. Por causa do dinheiro muitos se perderam, mas por causa de Cristo eu perdi tudo e considero tudo como lixo, como esterco. Colossenses 3:2. No alto que está a vossa meta, não na terra, no alto. Sua meta não é alcançar as conquistas dos bens. As conquistas dos bens é para te sustentar aqui. Mas a sua meta tem que ser o alto, o céu, o eterno. Colossenses 3:5. Fazei morrer o que em vós pertence à terra. Devassidão, impureza, paixão, mau desejo e a cobiça. O amor ao dinheiro, que é a idolatria. É um conceito de idolatria que muitos evangélicos praticam. São apaixonados pelo dinheiro e apegados aos bens materiais e acham que não são idólatras só porque não tem uma estampa de santo em casa. O amor ao dinheiro, segundo Paulo, tudo aquilo que o Antigo Testamento falava com relação às imagens, agora Paulo fala com relação ao amor ao dinheiro, à cobiça, é idolatria.
a última e talvez mais cruel. 1 Timóteo 6,12. A raiz de todos os males, a raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro. Ai. O nosso amor ao dinheiro, ao poder, ao prestígio, ao privilégio que o dinheiro traz. Por que o dinheiro é perigoso? Porque ele torna a gente indiferente a Deus e indiferente ao próximo. Ele pode tornar. Porque tem gente que tem dinheiro, que tem bens e dá conta de ter profundo zelo e cultivo de amor a Deus e profundo zelo e cultivo de amor ao próximo. Isso você percebe em coisas tranquilas. Você percebe convivendo com as pessoas e vendo o padrão de respeito que uma pessoa que tem bens ela tem pelos empregados. Antigamente você chegava numa fazenda, a sede da fazenda tinha aquela pompa e os empregados vivendo a miséria. Hoje eu tenho a graça de conviver com gente que tem bens, mas o que come na melhor mesa da fartura da casa, dos donos dos bens, se come no mesmo nível na mesa da família dos trabalhadores. A ética é esse senso comum de respeito que Amós apresenta na primeira leitura. Vamos lá? A melhor avaliação para perguntar pela nossa relação com os bens é: que tipo de sociedade a gente cria? Vamos ver? Número 6 do seu folheto, profeta Amós. Leia. Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, agora entram as superstições. Aquelas superstições, quando vai passar a quaresma para eu voltar a fazer coisa errada? Quando vai passar a Páscoa que eu posso fazer coisa errada? Vamos lá? Quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo? Para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? E para pôr à venda o refúgio do trigo? Como é que as nossas autoridades se consolidam como autoridades de governo? Par de sandália. Antes da eleição dá um pé, depois da eleição dá o outro, não é? Se eu for eleito, você vai ter renda cidadã para você e sua família vai comprar o que vocês quiserem. Alguém de nós imaginava que nós chegaríamos a um nível mais alto dos que vivem, já falei isso muitas vezes, mas tenho que repetir, a obrigação de repetir. Nós estamos convivendo com a primeira geração no Brasil de jovens criados por pais e mães que há 16, 15, 20 anos atrás, o pai e a mãe deixou de trabalhar porque passou a ganhar um benefício, teve um filho, 2 filhos, 3 filhos ganhando os benefícios, filhos que conviveram com o pai e mãe na infância, na adolescência, agora chegaram à juventude e que nunca viram o pai e a mãe trabalharem. Isso existe? E a partir desse ano ainda vão ganhar um 13º. Pensa. O que você pode esperar de uma juventude que nunca viu um pai e uma mãe trabalhar? Que futuro pode ter uma massa sobrante num país de 210 milhões de habitantes, em que quase 50% dessa população vive de benefícios? Uma parte trabalha e a outra usufrui porcamente, porque não é nem usufrui assim, vivendo bem não, vivendo mal,
vivendo horrorosamente. Não é? Saúde um caos, educação um caos, segurança um caos. Não é vivendo bem não. É ganhando benefícios para viver mal. Dando benefícios apenas para calar as massas e para manter uma sociedade de todo mundo ameaçado e mal. Ontem, sábado, na paróquia Nossa Senhora da Saúde em Brasília, o padre Casimiro, quase 80 anos, missionário polonês, terminou a missa, foi olhar uma reforma na igreja, no fundo da igreja, os ladrões pegaram-no, amarraram com arame farpado, roubaram a casa inteira, deram uma pancada na cabeça e matou o pobre do padre missionário polonês. Irmã, irmão, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Criar uma sociedade de gente dependendo do refúgio do trigo, de um par de sandálias e de um cartãozinho para ganhar uma quantidadezinha de dinheiro, é criar uma sociedade onde o caos se instala. Alguns de vez em quando fazem algumas cobranças boas. Eu fico muito feliz em ter repercussão. Eu tenho absoluta segurança de que o comunismo foi um fracasso. Mas tenho absoluta segurança de que esse capitalismo que nós estamos nele está também um caos. Eu passei para muitas lideranças da paróquia um artigo publicado que eu espero que leiam para formar a nossa opinião, no mais importante jornal de economia do mundo, Financial Times, da Inglaterra, que propõe um novo recomeço para o capitalismo. A avaliação deles é que esse capitalismo que está governando a Terra, ele perdeu o ideal, porque passou a ter um progresso deixando uma massa sobrante. E essa massa, ela acredita em qualquer líder doido que aparecer. E vira essas guerrilhas, e vira o tráfico de droga, e vira a possibilidade de uma rebelião em qualquer momento, e virar um caos a política e a economia no planeta. Olha a França. A civilizada França, o caos em que se encontra. O profeta Amós propõe que a gente olhe para as autoridades políticas e apresentemos os graves problemas de quem gera e sustenta a economia com regras injustas. E Paulo pede para a gente rezar pelas autoridades. Vamos ver? Termine comigo com a segunda leitura. Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Leia, igreja. Pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Nós estamos com uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade? Por quê? Porque não estamos rezando. Precisamos rezar pelas autoridades, pelas que nos governam, também por aquelas que nos governam e que nós discordamos ideologicamente delas. Você não precisa concordar com o político, com o que está exercendo cargo para rezar por ele, não. Seja ele da ideologia, do sistema, do partido que for, reze! Vença o mal que domina-o com a autoridade da sua oração. Na igreja está o contrário. Se eu discordar do que o padre falou, do que o bispo falou, do que a CNBB falou, do que o papa falou, eu entro na internet e meto a lenha num bispo, em papa, em padre, e a gente provocou já uma rachadura diabólica na igreja. Tem gente que perdeu o senso da oração e da obediência à palavra. Pega comigo a última frase da segunda leitura, o versículo 8, lá no final. Como é que deveria ser a nossa reza domingo? Leia. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração
erguendo mão santa, sem ira e sem discussões. De vez em quando alguém mete o dedo no meu nariz ali na porta da igreja, eu espero que hoje você fale de tal assunto. É um absurdo que o bispo deixou fazer, é um absurdo que a CNBB falou, é um absurdo que esse Papa disse. Mas não tem um domingo que alguém não lasca o dedo no meu nariz e diz, espero que você fale. Tá assim. Eu agora, sacerdote do Senhor, a serviço das opiniões iradas e inflamadas, querendo que eu ocupe a minha vida de sacerdote, erguendo mãos manchadas de ira, e não mãos santas, sem ira e sem discussões. Essa histeria dentro da igreja, nos grupos de WhatsApp da paróquia, essa histeria e provocação ofensiva o tempo inteiro, mais revela o quanto Deus não está sendo o Senhor em nossa vida, do que nossa fidelidade e justiça nele. Cuidemos, não só para que o Senhor recobre o papel e a autoridade de Senhor dele em nossa vida, mas para que nós mesmos sejamos Senhor e Senhora em nossas responsabilidades, sendo fiel e justo nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Amém. Inclina a sua cabeça. Peça ao Senhor para tirar de você aquela força das ideologias políticas, culturais, as ideologias partidárias, as ideologias que se opõem à fé. Peça ao Senhor para que tire de você aquilo que escraviza você na relação com o dinheiro e com os sistemas políticos, econômicos e culturais desse mundo. Peça a Jesus que Ele seja o Kyrios, que Ele seja o Senhor da sua vida, o Senhor do seu pensamento, do seu sentimento, que Ele seja o Senhor das suas atitudes pequenas e grandes, que nada na sua vida fuja e se afaste do senhorio de Cristo em sua vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Fale com Ele. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Peça a Jesus para tornar as suas mãos santas. Peça a Jesus para transformar suas mãos em instrumento de fidelidade nas pequenas e nas grandes coisas, em instrumento de justiça nas pequenas e nas grandes coisas. Peça ao Senhor.
Confesse a Ele aquelas pequenas coisas que você não está conseguindo ser fiel a elas, nelas. As pequenas coisas nas quais você não tem alcançado um zelo de fidelidade. As pequenas coisas, gestos, pensamentos, atitudes, omissões de injustiça, que tem sido como fermento, estragando a sua vida e a vida da sua família, das suas relações, também da sua relação com o mundo. Peça que Ele te purifique das infidelidades pequenas e grandes, das injustiças pequenas e grandes. Reze comigo, Jesus. O Senhor é o único e perfeito modelo de fidelidade nas pequenas e grandes coisas. Modelo perfeito de justiça nas pequenas e grandes coisas. Por sua cruz, por sua morte, pelo poder do seu sangue, eu te peço, purifica-me, purifica a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a escola das crianças e jovens. Purifica, Senhor, a sua igreja de toda infidelidade, de toda injustiça. Põe em mim a santidade. Põe a mão no seu coração. Peça do Senhor a santidade, a retidão nas pequenas e nas grandes coisas. A fidelidade honrosa, respeitosa. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho